Você não está aqui por acaso. O propósito que explica tudo que você viveu até agora, o chamado silencioso que sempre esteve dentro de você. Existe um momento na vida em que a pessoa percebe que nada do que viveu foi aleatório, que cada dor, cada desvio, cada queda e cada reencontro, na verdade, fazia parte de um mapa interior que ela ainda não sabia decifrar. Talvez você esteja exatamente aí agora, com essa sensação estranha, esse aperto no peito, essa pergunta que parece te acompanhar há anos. Por que eu passei por tudo isso? Não é coincidência que você esteja ouvindo essas palavras neste momento específico da sua vida. Como Carl Jung dizia, há instantes em que a psique nos chama, não com barulho, mas com sinais. Sinais que se repetem, sinais que te colocam diante da verdade que você evitou por muito tempo. Você está mudando. E mesmo que ainda exista medo, confusão ou dúvida, existe também uma parte dentro de você, silenciosa, mas insistente, que sabe que você não está aqui por acaso. Que tudo o que aconteceu, desde as coisas que você celebra até aquelas que você preferia esquecer, formou a base exata do ser humano que você está se tornando. Respira fundo, porque é aqui que a jornada começa de verdade. Você já percebeu que os momentos mais difíceis da sua história não chegaram para destruir você, mas para te revelar? Jung descrevia isso como o movimento natural da individuação, o processo em que o ser humano finalmente para de fugir de quem é, começa a integrar suas sombras e descobre seu próprio propósito. E talvez, só talvez, você tenha passado anos tentando consertar partes da sua vida que não estavam quebradas. Apenas estavam tentando te mostrar algo. O relacionamento que terminou, o emprego que te drenou, a amizade que se perdeu, o ciclo que se repetiu. Nada disso foi fracasso. Tudo isso foi convite. Convite para olhar para dentro, para acordar, para sair do piloto automático e finalmente enxergar que existe algo maior te guiando, não fora de você, mas dentro. A verdade é que você sempre soube que existia um algo a mais. Sempre sentiu que havia um fio invisível conduzindo sua história. Mas talvez nunca tenha tido coragem para admitir que esse fio é o seu propósito. Não esse propósito romântico e ilusório que te vendem por aí, mas o propósito real, psicológico, visceral, o que nasce do encontro sincero entre quem você é e aquilo que sua alma tenta se tornar. Você está aqui, agora, porque sua vida quer mudar, porque sua consciência está pronta para dar o próximo passo, porque tudo o que antes te confundia, agora começa a fazer sentido. Cada dor, cada repetição, cada escolha, cada voz interna que você ignorou, tudo está convergindo para este momento, o momento em que você finalmente entende que nada foi aleatório. E quando Jung falava sobre destino, ele dizia algo poderoso. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Talvez pela primeira vez, você está abrindo os olhos para aquilo que sempre tentou te guiar, seu inconsciente, sua história, seu propósito. E isso, só esse despertar, já é o começo da sua transformação. Respira mais uma vez, porque no próximo tópico, vamos entrar no lugar onde tudo começou. As raízes invisíveis que moldaram quem você é e que agora querem te libertar. As raízes invisíveis que moldaram quem você se tornou. Existe uma parte da sua história que você raramente revisita, não porque esqueceu, mas porque dói olhar para lá. Dói admitir que certas situações, pessoas e ambientes deixaram marcas que você tentou ignorar durante anos. Mas é justamente nessas raízes invisíveis que Carl Jung dizia que mora a chave do propósito. Você já se perguntou por que sente o que sente? Por que reage de determinadas maneiras? Por que repete padrões que prometeu nunca mais repetir? A resposta não está no agora.
ela está no antigo. Está nas primeiras feridas, nas primeiras ausências, nos primeiros medos, nas primeiras interpretações que você deu ao mundo quando ainda nem sabia falar sobre si. A mente humana, como Jung descreve, é uma coleção de histórias que continuam vivendo dentro de nós. Histórias que muitas vezes nunca foram atualizadas. Então você cresce, amadurece, conquista coisas, mas dentro de você ainda existe aquela criança assustada, aquele adolescente perdido, aquele adulto tentando provar algo para alguém que já nem faz mais parte da sua vida. Respira, porque essa percepção não chega para te machucar, chega para te libertar. As raízes daquilo que você vive hoje não começaram ontem. Começaram quando você aprendeu a se encolher para não decepcionar alguém. Quando engoliu palavras para evitar um conflito, quando guardou lágrimas para não parecer fraco, quando aceitou menos do que merecia porque era o que tinha, quando você acreditou que precisava ser útil para ser amado, ou forte para ser aceito, ou silencioso para ser percebido. Essas pequenas distorções, tão sutis que você sequer percebeu, foram criando versões suas, versões que você carregou até aqui. Versões que, sem perceber, começaram a dirigir sua vida. Jung dizia que nós não vivemos apenas o que acontece por fora. Nós vivemos principalmente o que acontece por dentro. E por isso tanta gente sente que a vida está travada, pesada, confusa. Porque não é o presente que está difícil, é o passado que ainda não foi compreendido. E aqui está o ponto mais importante deste tópico. O propósito não nasce da perfeição. O propósito nasce da compreensão das suas feridas. Tudo aquilo que marcou sua alma, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você tentou superar sozinho, não está te limitando, está te formando. É por isso que você sente que existe algo dentro de você pedindo mudança, porque sua consciência está cansada de carregar histórias antigas, cansada de viver padrões que não te pertencem mais, cansada de ser guiada por emoções que não refletem quem você é hoje. E talvez você nunca tenha percebido, mas você não repete padrões porque quer. Você repete porque a sua mente está tentando resolver algo que ficou incompleto lá atrás. E esse vídeo, esse momento, esta nova percepção pode ser o ponto exato onde a história começa a mudar. Porque quando você entende de onde vieram suas dores, você para de tratá-las como problemas e começa a enxergá-las como mensageiras. Mensageiras do seu propósito, mensageiras da sua próxima versão, mensageiras de uma consciência que está evoluindo. Você não está à deriva, você não está perdido, você não está quebrado. Você está sendo chamado para se transformar. E como Jung também ensinava, a vida realmente começa quando temos a coragem de olhar para dentro. E é exatamente isso que você está fazendo agora. No próximo tópico, vamos entrar na parte mais profunda dessa transformação. Como a sua mente tenta te proteger e, sem querer, acaba te aprisionando. As defesas da mente, como você se protege. E sem perceber, se aprisiona. Há coisas que você vive hoje que não são escolhas, são defesas, reações automáticas, mecanismos silenciosos que sua mente criou lá atrás para te proteger, mas que hoje te seguram na mesma dor que você queria superar. Carl Jung dizia que a psique humana desenvolve uma espécie de armadura emocional ao longo da vida. E essa armadura nasce sempre no mesmo lugar, no medo de sentir novamente aquilo que já doeu demais um dia. Por isso você evita alguns conflitos. Por isso se afasta quando deveria se abrir. Por isso se cala quando deveria falar. Por isso segura lágrimas que deveriam ter sido liberadas. Por isso desconfia quando alguém tenta te amar. Por isso se sabota quando está prestes a viver algo bom demais. Por isso diminui seus sonhos com frases como "não sei se é para mim". Nada disso é fraqueza. Nada disso significa que você está errando. Na verdade, é a sua mente tentando te manter vivo,
tentando impedir que você reviva dores antigas. Mas aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. A mesma armadura que te protegeu é a armadura que agora não te deixa crescer. Se você olhar com atenção, vai perceber que existe um padrão. Toda vez que a vida tenta te mostrar um novo caminho, uma parte de você reage com medo, e essa reação não vem do presente, vem da memória emocional. Jung chamava isso de complexos, não no sentido popular da palavra, mas como estruturas emocionais que se formam no inconsciente e passam a influenciar sua vida sem pedir permissão. É por isso que você às vezes sente que está vivendo no automático. É por isso que repete ciclos que jurou abandonar. É por isso que se sente bloqueado, mesmo quando sabe o que deveria fazer. Não é falta de força, não é falta de vontade. É um sistema interno tentando te proteger daquilo que você já deveria ter superado. E existe uma pergunta profunda que talvez você nunca tenha feito a si mesmo. De que exatamente você ainda está tentando se proteger? Da rejeição, da solidão, do abandono, da sensação de não ser bom o suficiente, da possibilidade de ser machucado outra vez, de repetir a mesma história que tanto marcou você? Respira, porque o que vou te dizer agora pode mudar tudo. Você não precisa mais dessa armadura. A fase da sua vida que exigia proteção já passou. Agora começa a fase que exige consciência. A mente é sábia, mas a consciência é livre. E quando você começa a observar seus padrões, quando começa a perceber suas reações, quando percebe que certas atitudes não vêm do hoje, mas do ontem, algo dentro de você desperta. Jung explicava que esse é o momento em que o inconsciente deixa de comandar silenciosamente e começa a ser iluminado pela consciência. É quando você deixa de ser escravo das antigas dores e começa a se tornar autor da sua própria vida. Talvez você tenha passado anos acreditando que algo estava errado com você, mas nada estava errado. Você só estava tentando sobreviver. E agora, você está começando a viver. Este é o ponto exato onde sua transformação se inicia. Quando você percebe que seus medos não são inimigos, são portas. E por trás de cada porta, existe uma parte sua querendo evoluir. No próximo tópico, vamos explorar como identificar essas partes internas e entender o que elas estão tentando te dizer, para que você pare de se punir por emoções que, na verdade, só querem te curar. As partes de você que estão pedindo cura. Você já percebeu que, às vezes, sente coisas que não consegue explicar? Uma tristeza repentina, uma ansiedade que aparece sem motivo claro, uma raiva que você não entende de onde veio, um cansaço que parece maior do que o dia, ou uma sensação de vazio que nem todas as conquistas conseguem preencher. Carl Jung dizia que todo ser humano carrega dentro de si partes psicológicas, fragmentos da nossa própria história que continuam vivos, mesmo que a gente não veja. E cada uma dessas partes fala com você, não com palavras, mas com sensações. A verdade é que nenhuma emoção que você sente é aleatória. Nenhuma. A ansiedade, o medo, o ciúme, a insegurança, o desânimo, todos são mensageiros tentando revelar algo que ficou preso dentro de você. Só que, por muito tempo, você respondeu a esses mensageiros com julgamento, vergonha ou fuga. Você tentou ignorar, tentou suprimir, tentou se distrair, tentou fingir força, tentou ser racional. Mas nenhuma emoção é curada pela força. Ela é curada pela consciência. E talvez, pela primeira vez na sua vida, você esteja pronto para ouvir essas partes internas com maturidade emocional. Respira, porque o que você está prestes a compreender aqui é profundo demais e pode mudar toda a sua relação com você mesmo. A parte que tem medo, essa parte não quer te sabotar. Ela só lembra de um momento em que você se sentiu sozinho.
e ela tenta evitar que você viva aquilo de novo. Ela te protege, de forma desajeitada, sim, mas com intenção de cuidado. A parte que se sente insegura. Ela não surgiu agora. Ela nasceu quando você interpretou algum olhar, alguma palavra, alguma humilhação, algum abandono, como prova de que você não era suficiente. E desde então, ela tenta te manter pequeno para evitar rejeição. A parte que sente raiva. A raiva não é maldade. Na verdade, ela é a parte de você que aprendeu tarde demais a dizer basta. É a parte que cansou de ser ferida, que cansou de se adaptar, que cansou de ser forte demais por tempo demais. A parte que está exausta. Essa parte é a que carregou tudo sozinha, a que sustentou sua vida enquanto você tentava sobreviver. Ela não quer desistir, ela só quer descanso. Só quer que você pare de exigir dela mais do que ela pode dar. A parte que deseja mudar. Essa é a parte mais importante. É a parte que está ouvindo esta mensagem agora. É a parte que sabe que você não está mais vivendo a vida que deveria. É a parte que sussurra: você nasceu para mais. Algo em você quer despertar. Chegou a hora. Jung dizia que a verdadeira transformação começa quando paramos de tentar melhorar a vida fora e começamos a compreender a vida dentro. Porque é impossível evoluir quando você está em guerra com partes de si mesmo. E o mais profundo é isso. Todas essas partes, as que doem, as que travam, as que gritam, as que choram, não querem te punir, querem te libertar. Elas estão tentando mostrar onde está a ferida que você não tratou, onde está o medo que você não olhou, onde está o trauma que você carregou sozinho. Onde está o padrão que você repete porque não criou um novo caminho? Onde está a necessidade que você nunca aprendeu a expressar? Onde está o afeto que você não recebeu da forma que precisava? Tudo isso está pedindo cura. E o fato de você estar aqui, agora, ouvindo essas palavras, significa que você está pronto para essa cura. No próximo tópico, vamos descer ainda mais fundo. Como a sombra, aquilo que você mais evita, na verdade, guarda seu maior poder e a explicação do seu propósito. A sombra, o lugar onde o seu maior poder sempre esteve escondido. Existe uma parte de você que quase ninguém conhece, uma parte que você esconde, evita, ignora ou até teme. Carl Jung chamou essa região interior de sombra. O território onde ficam guardadas todas as emoções, impulsos, dores, talentos, forças e verdades que você não aprendeu a expressar. Mas aqui está o detalhe mais profundo e mais libertador que Jung revelou. A sombra não é o que há de pior em você, é o que há de mais poderoso, só que ficou escondido. E se você olhar honestamente para a sua vida, vai perceber algo. Tudo o que você viveu até aqui, cada perda, cada ciclo repetido, cada sentimento estranho, cada ansiedade, estava tentando apontar para essa parte escondida de você mesmo. É aqui que sua história começa a fazer sentido. Porque a sombra guarda seus verdadeiros desejos, suas forças que foram reprimidas, suas emoções que foram silenciadas, suas habilidades que você nunca explorou, seus limites que você nunca aprendeu a impor, sua sensibilidade que você aprendeu a esconder, sua intuição que você desacreditou, sua autenticidade que ficou sufocada pela necessidade de agradar. E talvez você não saiba, mas tudo aquilo que você mais teme enfrentar dentro de si é exatamente aquilo que você mais precisa para evoluir. Pense um instante. Por que você sente tanto medo de falhar? Por que se incomoda tanto quando alguém te critica? Por que se afasta quando começa a se importar demais? Por que explode quando se sente desrespeitado? Por que trava quando precisa dar um passo grande? Por que você insiste em achar que não é bom o bastante? Jung explicava que aquilo que mais te irrita, mais te dói, mais te trava, não é sinal de fraqueza. É uma janela para a sua verdade interior.
É sua psique tentando te mostrar. Aqui está a parte que você precisa integrar. A sombra é a soma de tudo aquilo que você foi forçado a esconder para sobreviver emocionalmente. E aqui está algo ainda mais profundo. Você não está quebrado. Você está incompleto, no melhor sentido, porque sua sombra guarda pedaços seus que querem voltar, talentos que querem emergir, forças que querem ser usadas, emoções que querem ser expressas, verdades que querem ser vividas. Toda pessoa que desperta para o propósito passa por esse encontro com a sombra. É inevitável, é necessário, é transformador, porque enquanto você foge do que sente, você foge de quem pode se tornar. É por isso que certas situações continuam se repetindo na sua vida, não para te punir, mas para te mostrar a parte de você que ainda está escondida. A vida não sofre com você, ela sinaliza você. A dor não te derruba, ela aponta. A ansiedade não te paralisa, ela revela. E a sombra não te ameaça, ela te chama. Jung dizia que o propósito da individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não é eliminar a sombra, é integrá-la. É olhar para ela com coragem, é recuperar o que você perdeu de si mesmo, é abraçar partes que você rejeitou, é resgatar o potencial que você enterrou, porque por trás daquilo que você teme, existe a versão mais poderosa e autêntica que você poderia ser, e essa versão está batendo na porta agora. No próximo tópico, vamos entrar no ponto mais transformador desta jornada. Como transformar sua sombra em força e usar tudo o que você viveu para descobrir seu propósito real. Transformando a sombra em força, o momento em que tudo começa a fazer sentido. A maior ilusão da sua vida foi acreditar que precisava consertar tudo o que sentia. Achar que precisava ser mais forte, mais seguro, mais calmo, mais perfeito. Achar que precisava apagar sua raiva, esconder sua sensibilidade, evitar seus medos, controlar sua vulnerabilidade. Mas Carl Jung afirmava algo que muda completamente essa visão. Aquilo que você mais evita dentro de si é justamente o que contém a chave da sua força. E é agora, aqui, neste ponto da sua jornada, que você finalmente começa a transformar sua sombra em poder. Respira fundo, porque isso que você vai entender agora não é autoajuda. É psicologia profunda, é consciência, é despertar. A sombra não some, ela se transforma. A sombra não desaparece porque você medita, não some porque você ignora, não silencia porque você finge força, não evapora porque você sorri nas redes sociais. A sombra muda quando você muda a forma como olha para ela. Quando você para de perguntar, por que sou assim? E começa a perguntar, o que essa parte está tentando me mostrar? A raiva, por exemplo, não quer te tornar uma pessoa pior. Ela quer te mostrar onde você perdeu limites, onde você se calou demais, onde engoliu coisas que jamais deveria ter suportado. A tristeza não quer que você desista. Ela quer te mostrar que você tem partes que não foram cuidadas, que ainda existem histórias internas que nunca foram acolhidas. A insegurança não quer te bloquear. Ela quer revelar onde você precisa se fortalecer, onde você ainda depende da validação de alguém, onde você não reconheceu seu próprio valor. A ansiedade não quer te paralisar. Ela quer te avisar que sua alma está cansada de viver desconectada do que realmente importa, que você está tentando controlar tudo, menos a si mesmo. Quando você ouve, a sombra muda de função. Ela deixa de ser inimiga e se torna guia. Ela deixa de te sabotar e começa a te direcionar. Ela deixa de te travar e começa a te fortalecer. E isso acontece porque você finalmente entende que nada do que você sente é contra você. Tudo é a seu favor. Tudo está tentando te levar para a sua versão mais consciente, mais madura, mais autêntica, mais livre.
Quando Jung falava de propósito, ele não falava de missão grandiosa no mundo. Ele falava de algo muito mais profundo. O propósito nasce quando você junta todas as partes de si. Quando você reconcilia sua luz com sua sombra. Quando você integra sua dor à sua história. Quando você aceita sua verdade sem fugir dela. Nesse exato minuto, há uma nova consciência despertando em você. Uma consciência que sempre existiu, mas você tinha medo de enxergar. Quando você percebe que nada na sua história foi inútil, que as dores te refinaram, que os erros te ensinaram, que os medos te revelaram, que as perdas te amadureceram, algo dentro de você realinha. E é nesse alinhamento que o propósito começa a surgir. Porque propósito não é o que você quer ser. É o que você nasce quando para de fugir de si mesmo. Tudo ganha sentido quando você para de fugir. Aquilo que você mais rejeitava em si, agora se torna seu diferencial, seu talento, sua força, seu poder. Aquilo que parecia fraqueza era apenas uma parte que você não compreendia. Aquilo que parecia problema era o portal da sua evolução emocional. Aquilo que parecia medo era o chamado da sua nova versão. Você está fazendo o movimento mais importante da sua vida agora, o movimento de consciência. E esse movimento muda absolutamente tudo. No próximo tópico, vamos para a virada mais profunda desta jornada. Como o seu sofrimento, especialmente o que você mais queria apagar, na verdade revela o propósito que sempre tentou te encontrar: a dor. Como mensageira do propósito, o sentido por trás daquilo que mais te machucou. Existe um momento na vida em que você olha para trás e percebe que as dores que mais te quebraram foram exatamente as que mais te moldaram. Aquilo que você achou que seria o fim, na verdade, abriu espaço para um recomeço que você não teria escolhido sozinho. E mesmo que pareça estranho, injusto ou até cruel, é aqui que Carl Jung traz uma das verdades mais profundas sobre o ser humano. A dor não vem para punir, ela vem para revelar. Revelar o quê? Quem você realmente é, quem você pode se tornar, o que você precisa deixar, o que você precisa integrar, o que você precisa aprender sobre si mesmo. A dor, quando não compreendida, vira trauma, mas quando compreendida, vira transformação. Respira um pouco, porque o que vamos entrar agora não é fácil, mas é libertador. A dor que você viveu não foi aleatória. Pense em tudo aquilo que te marcou. Não só o que aconteceu, mas o que você sentiu durante aquilo. A sensação de abandono, a sensação de inadequação, a solidão silenciosa, o vazio que você tentou tapar com força, o medo de nunca ser suficiente. A sensação de estar sempre à beira de perder algo, a dor de confiar e ser ferido, a dor de se doar e não ser visto, a dor de ser forte demais por tempo demais. Cada uma dessas dores trouxe uma mensagem, só que você, na época, não tinha maturidade emocional para ouvi-la. Então, sua mente transformou a dor em defesa, e sua alma transformou a defesa em padrão. Mas agora você está pronto para escutar o que cada dor estava tentando dizer. Carl Jung dizia que a psique sempre tenta se curar. Sempre. Mesmo quando parece que você está se destruindo, mesmo quando parece que está repetindo erros, mesmo quando parece que está preso no mesmo ciclo há anos. O sofrimento não é o problema. O sofrimento é o sinal, o convite, o chamado. É a vida tentando te levar para o caminho que você evitou. A dor revela onde você perdeu a si mesmo. Se você sofreu por amor, é porque ali você se anulou demais. Se você sofreu por rejeição, é porque ali você buscou valor onde nunca recebeu. Se você sofreu por abandono, é porque ali você se agarrou ao que não te pertencia. Se você sofreu por desrespeito, é porque ali você não sabia impor limites.
Se você sofreu por não ser visto, é porque ali você se acostumou a se esconder. Se você sofreu por silenciosamente carregar tudo, é porque ali você foi ensinado a ser forte demais, cedo demais. E agora, com consciência, você percebe. A dor não disse, você fracassou. Ela disse, aqui está o que precisa ser curado. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a dor que mais te feriu é a mesma dor que te empurra para o seu propósito. Porque propósito não nasce de conforto. Propósito nasce da fricção entre quem você é e quem você poderia ser se deixasse de fugir de si mesmo. A dor te preparou para o que vem agora. Se você não tivesse sido rejeitado, não aprenderia a se escolher. Se você não tivesse sido ferido, não aprenderia a impor limites. Se você não tivesse sido subestimado, não descobriria sua força. Se você não tivesse se perdido, não buscaria consciência. Se você não tivesse enfrentado o vazio, não buscaria propósito. Se você não tivesse sido forçado a crescer, não buscaria evolução. É isso que Jung chamava de movimento da alma. É esse movimento que está acontecendo agora dentro de você. Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo isso à toa. O que te trouxe até aqui foi a mesma força que está prestes a te levar adiante. E aqui vai a chave mais importante deste tópico. A dor que você viveu não define quem você é. Ela define onde você está sendo chamado a evoluir. No próximo tópico, vamos entrar na virada completa. Como o propósito nasce exatamente da soma das suas dores, talentos, cicatrizes e potenciais. E como descobrir qual é o seu. O propósito, a força que surge da soma das suas dores, talentos e verdades internas. Há um momento na jornada em que tudo aquilo que parecia desconexo, tudo aquilo que parecia apenas sofrimento, tudo aquilo que você tentou apagar ou esquecer, começa a se alinhar de um jeito tão profundo que parece até impossível ignorar. É aqui que nasce o propósito, não como uma missão grandiosa, cinematográfica, impossível, mas como um chamado interno, silencioso, insistente, inevitável. Carl Jung dizia que o propósito não é algo que você cria, é algo que você escuta. Algo que se revela quando todas as partes da sua história começam a conversar entre si. E agora, pela primeira vez, você está ouvindo. Respira fundo, porque este tópico é o coração da sua transformação. O propósito não surge da sua luz, surge da sua integração. Muita gente acredita que o propósito é descobrir o que você faz bem. Mas Jung mostrava algo muito mais profundo. O propósito nasce quando você compreende tudo aquilo que você viveu. Não só as suas vitórias, mas as suas feridas. Não só seus talentos, mas suas fragilidades. Não só suas conquistas, mas suas quedas. Não só suas forças, mas suas sombras. Propósito é a soma de tudo o que você é, não apenas da parte bonita e controlada que você mostra ao mundo. É quando sua dor mostra sua sensibilidade, sua raiva mostra seus limites, sua ansiedade mostra seus medos não trabalhados, sua tristeza mostra suas necessidades afetivas, seu silêncio mostra sua profundidade, seu desconforto mostra onde sua alma está inquieta, sua repetição mostra onde sua psique está pedindo cura. Nada disso é fraqueza. Tudo isso é estrutura. É material bruto, é matéria-prima do seu destino. Seu propósito está escondido, onde você sofreu mais e talvez isso soe duro, mas é verdade. As áreas em que você mais sofreu são as áreas onde você tem mais sabedoria emocional para transformar outras vidas, inclusive a sua. Pense, se você sofreu rejeição, aprendeu sobre valor. Se você sofreu abandono, aprendeu sobre afeto. Se você sofreu desrespeito, aprendeu sobre limites. Se você sofreu solidão, aprendeu sobre presença.
Se você sofreu incerteza, aprendeu sobre força interior. Se você sofreu ansiedade, aprendeu sobre consciência. Se você sofreu silêncio, aprendeu sobre profundidade. Se você sofreu falta de apoio, aprendeu sobre autonomia. Tudo aquilo que quase te destruiu também te ensinou algo que quase ninguém no mundo sabe da mesma forma. Propósito é isso: transformar o que te machucou no que te fortalece e depois no que você oferece ao mundo. Seu propósito também está nos seus talentos naturais. Talento não é apenas o que você sabe fazer. É o que sua alma faz sem esforço. Observe o que te emociona, o que te chama, o que você faz naturalmente, o que você percebe que os outros não percebem, o que você entrega mesmo quando não está tentando impressionar, o que dentro de você parece antigo, como se tivesse nascido junto com sua alma. Essas pistas não são aleatórias, são bússolas internas, são fragmentos do seu mapa interior. São as peças que Jung dizia que a psique esconde, até que você esteja pronto para vê-las. Você está pronto agora. Propósito é o encontro entre o que você viveu e quem você está pronto para ser. Você não está aqui por acaso, não está ouvindo isso sem motivo. A sua vida inteira, cada dor, cada vitória, cada renúncia, cada perda, cada coragem, te trouxe até esse exato momento. O propósito não está no futuro, ele está na consciência. Ele acontece no instante em que você entende: tudo que vivi me trouxe aqui, e aqui eu começo uma nova versão de mim. Você não está atrasado. Você não está perdido, você não está quebrado, você está sendo chamado a integrar, a despertar, a assumir a vida que você veio viver, não como alguém que sobrevive, mas como alguém que finalmente entende. No próximo tópico, vamos revelar algo ainda mais profundo: como descobrir o seu propósito real usando a psicologia profunda de Carl Jung, de forma prática, humana e transformadora. Descobrindo o seu propósito, o chamado único que sempre tentou te encontrar. Você já percebeu que em certos momentos da vida, algo dentro de você sussurra? Uma voz discreta, quase imperceptível, que diz: isso não é tudo. Você nasceu para mais. Existe algo em você que ainda não despertou. Carl Jung chamava isso de chamado da alma. Um movimento interno que começa quando a consciência está madura o suficiente para suportar a verdade sobre si mesma. E agora, neste momento, você está exatamente nessa fase. Não importa a idade que tenha, o passado que viveu, os erros que cometeu, tudo se torna irrelevante quando a alma começa a chamar, porque propósito não é algo que você busca, é algo que te busca, e quando te encontra, algo dentro de você muda para sempre. Respira, porque este tópico é o mais revelador de toda a sua jornada. O propósito está naquilo que nunca abandonou você, mesmo nos seus piores dias, mesmo nas fases em que você perdeu força, mesmo quando tudo parecia sem sentido. Existe algo que nunca foi embora, uma curiosidade interior, uma sensibilidade incomum, uma forma única de perceber o mundo, um interesse específico que você sempre volta, um chamado silencioso que insiste em te acompanhar. Isso não é acaso, isso é essência. Jung dizia que o inconsciente tenta te guiar pelo que atrai sua alma, não pelo que impressiona o mundo. Observe o que você admira nas pessoas, o que você inveja de forma positiva, o que você gostaria de fazer se ninguém julgasse, o que você faria se não tivesse medo, o que te emociona sem explicação racional, o que desperta sua energia quando tudo parece pesado. Essas são pistas diretas do seu propósito. O propósito também está onde sua dor se transformou em sabedoria. É impossível ignorar isso.
O lugar onde você mais sofreu é o lugar onde você mais evoluiu. E é também o lugar onde você mais pode transformar. Se você já enfrentou abandono, rejeição, falta de afeto, solidão, falta de apoio, autoexigência, vergonha, insegurança, medo do futuro, dificuldade de confiar, falta de valorização, sobrecarga emocional, então você já carrega uma sabedoria que ninguém te ensinou, você viveu. E tudo o que você viveu se torna material para o seu propósito. Jung dizia que o ser humano desperta quando percebe que o sofrimento não foi acidente, foi rota, foi lapidação, foi preparo, foi construção interna. O propósito está na força, que você não percebe que tem. Você já reparou que pessoas ao seu redor se inspiram em você por motivos que você nem imagina? Eles veem sua força quando você só vê sobrevivência. Eles veem sua coragem quando você só lembra das suas quedas. Eles veem sua luz quando você só sente cansaço. Eles veem sua resiliência quando você só sentiu dor. O que você viveu te deu algo que não dá para simular. Verdade emocional. E propósito é isso. Usar sua verdade emocional para iluminar o caminho que antes você teve que atravessar sozinho. O propósito também está no que te move. Mesmo quando te dá medo, você sente medo porque existe algo importante em jogo. Se não importasse, você não sentiria nada. O propósito sempre causa desconforto, sempre parece grande demais. Sempre parece distante, sempre parece arriscado, sempre parece intenso. Mas Jung dizia que onde existe medo, existe vida. O medo é o sinal indireto da direção certa. Aquilo que te chama e te aterroriza ao mesmo tempo é exatamente o que você deveria explorar. O propósito está na sua autenticidade, no que só você pode ser. É impossível copiar propósito. Porque propósito não é um papel, é uma assinatura de alma. É a soma entre sua história, sua sombra, sua luz, suas feridas, seus dons, sua intuição, sua percepção única do mundo. Ninguém viveu o que você viveu. Ninguém sentiu como você sentiu. Ninguém enxergou como você enxerga. Ninguém carrega sua combinação exata de força e fragilidade. Então ninguém mais pode viver o seu propósito. E agora, enquanto você escuta essas palavras, algo dentro de você confirma. Eu sei que é verdade. Eu sempre senti isso. Você não está se tornando alguém novo. Você está retornando a quem sempre deveria ter sido. A virada, a nova identidade que surge quando você finalmente assume seu propósito. Chegamos ao ponto mais profundo, mais honesto e mais transformador da sua jornada. E se você chegou até aqui, não foi por curiosidade. Foi porque uma parte sua, a parte mais consciente, mais madura, mais silenciosa, entendeu que sua vida não pode mais continuar como estava. Carl Jung dizia que a maior tragédia do ser humano é viver uma vida que não é sua. E por mais doloroso que seja admitir isso, quantas vezes você tentou se encaixar no que esperavam? Quantas vezes tentou ser o que agradava? Quantas vezes se moldou para caber? Quantas vezes se diminuiu para não incomodar? Quantas vezes escondeu sua sensibilidade, sua força, sua intensidade para não parecer demais? Algo em você sempre soube que isso não era viver, era sobreviver. Mas agora, neste instante, começa um movimento completamente novo. O movimento da individuação. O processo que Jung afirmava ser o despertar mais importante da alma humana. E esse processo começa com uma decisão interna. Assumir quem você realmente é e viver a partir disso. Respira. Porque a partir daqui, sua vida começa a se reorganizar por dentro e por fora. A identidade que nasce da consciência. A identidade que você usava até hoje não era falsa, apenas era incompleta.
Ela foi moldada por medo, por necessidade, por sobrevivência emocional. Mas a identidade que nasce agora é moldada por consciência. Consciência do que você sente, consciência do que você precisa, consciência do que você merece, consciência do que você veio fazer aqui, consciência do que te fortalece e do que te destrói, consciência de quem você era e de quem está pronto para ser. É nesse exato ponto que o propósito deixa de ser ideia e se torna identidade. A vida começa a se reorganizar quando você diz chega. Algo poderoso acontece quando você finalmente decide: eu não vou mais me abandonar. Eu não vou mais repetir o que me machucou. Eu não vou mais fingir força para esconder minhas feridas. Eu não vou mais aceitar menos do que meu coração sabe que merece. Essa decisão cria uma energia interna tão forte que a vida ao redor precisa se reorganizar. Pessoas se afastam, outras chegam, portas se fecham, novos caminhos aparecem. O que não serve desaba, o que é verdadeiro se aproxima. Nada disso é perda, é alinhamento. Aqui você começa a viver sua própria verdade. Jung dizia que o propósito não é encontrado fora, mas revelado dentro. E a verdade é que, no fundo, você sempre soube qual era o seu chamado. Você só não tinha coragem para assumir. Agora tem. A verdade que antes doía, agora liberta. A dor que antes te travava, agora te impulsiona. O vazio que antes te assustava, agora te chama. A sensibilidade que antes você escondia, agora se torna sua força mais bonita. A intensidade que antes gerava medo, agora vira combustível. O seu propósito não é construir algo lá fora, é construir a si mesmo. Quando você se torna quem realmente é, a vida se ajusta. O mundo percebe, as oportunidades aparecem, as relações se alinham, a paz volta, a energia expande, a consciência floresce. A nova versão que está nascendo agora. Essa nova versão não é mais guiada pelo medo, nem pelas expectativas, nem pela necessidade de ser aceito, nem pelas feridas que você carregou desde a infância. Ela é guiada por verdade, por consciência, por propósito, por maturidade emocional, por integridade interna, por uma força que sempre existiu, mas que agora você está pronto só para usar. Essa versão não se esconde, ela se assume, não se diminui, ela se honra, não vive de sobrevivência, vive de autenticidade, não se adapta ao que machuca, caminha em direção ao que cura. Não espera ser salvo, se resgata. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio, cada queda, cada repetição, cada luta interna, cada medo, cada renúncia, cada noite perdida, cada angústia, cada desespero, cada força que você usou para continuar, tudo isso construiu exatamente a pessoa que você é hoje. Alguém capaz de despertar. Jung dizia que a vida começa a fazer sentido quando paramos de ver nossas dores como inimigas e começamos a enxergá-las como orientadoras. Você não está aqui por acaso, nunca esteve. A vida inteira te trouxe até este momento, até esta consciência, até esta versão que finalmente está pronta para existir. O próximo passo: viver o que você descobriu aqui. Não basta entender, é preciso viver. É preciso honrar suas emoções, estabelecer limites claros, respeitar sua história, seguir sua intuição, abraçar sua sensibilidade, coroar sua força, parar de fugir de si mesmo, escolher caminhos que honram sua alma, assumir a identidade que você descobriu nesta jornada. Seu propósito não é uma função, é uma forma de existir. E você está pronto para isso. Não é o final. É o começo da sua nova versão. A versão que entende que nada foi aleatório. A versão que compreende o valor da sua história. A versão que agora sabe
de verdade, que tudo o que você viveu estava te preparando para este momento. O momento em que você finalmente desperta e começa a viver a vida que sempre foi sua.